Hoje nós estamos aqui nesse programa, nessa quinta-feira, e estamos dando uma sequência de mensagens às 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Tem sido uma bênção, Deus tem falado profundamente através dessas mensagens. Hoje, em especial, nós estaremos pregando sobre a igreja de Sardes. Quero convidar a você aí que está acessando pelo Instagram da nossa rádio ADMC ou pelo Facebook. Vem conosco, chame aí as pessoas que estão próximas a você, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus familiares, e juntam, porque Deus tem uma palavra profunda ao seu coração nessa noite. Que Deus abençoe todo o Brasil. Quero convidar você nesse exato momento a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Na semana passada, nós pregamos sobre a igreja de Tiatira. E hoje, agora, estaremos dando sequência e ministrando sobre a igreja de Sardes. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra, pois, de onde recebeste e ouvido, e guarda-o, arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também em Sardes há algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos diante de uma mensagem muito poderosa para a igreja do século 21, para a igreja do tempo presente. Deus tem falado de maneira tão profunda através das cartas que são dirigidas a estas igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Cada igreja dessa representa uma mensagem de alerta, uma mensagem de exortação e uma mensagem de edificação para cada crente, para cada pessoa que tem o desejo de um dia morar no céu, de vencer as batalhas desse mundo presente. Quero chamar a sua atenção hoje, em especial, para a igreja de Sardes. Sardes era uma das cidades que estavam localizadas na Ásia Menor, hoje, atualmente habitada por um país chamado Turquia. E esta cidade, ela era muito conhecida, a cidade de Sardes era muito conhecida por ser uma antiga fortaleza. Eles se orgulhavam das suas fortificações, porque era uma cidade que havia sido construída em formações montanhosas. E todo o Império Romano havia instalado ali um poderoso exército, devido às suas fortificações, que servia como uma grande estratégia de defesa militar. A cidade de Sardes também, ela tinha uma importância comercial, havia uma importância comercial porque ali havia rotas de
comércio, mas também, conforme foi falado, ali havia uma província militar romana. E essa cidade, havia um templo ali, a Artemis. Nós já falamos aqui durante o programa que a Artemis era considerada uma deusa da fertilidade, uma deusa da caça. E ela era assim chamada pelos gregos, Artemis, mas ela era conhecida como a deusa Diana, assim chamada pelos romanos. E quando nós olhamos aqui a igreja de Sardes, nós observamos que Deus faz elogios e Deus faz críticas, como é de costume nas cartas, mas a gente percebe que, por exemplo, a igreja de Laodiceia não tem nenhum tipo de elogio, só tem críticas. E a igreja de Esmirna e Filadélfia são as únicas igrejas pelos quais não tem críticas, só tem elogios. Mas a igreja de Sardes, em especial, quando nós lemos aqui essa carta, nós percebemos que Deus faz críticas, mas que Ele também faz elogios. Muitas vezes, Deus deixa de operar em uma igreja, ou Deus deixa de operar em uma vida de uma determinada pessoa, porque essa pessoa só está preparada para receber elogios. Ela gosta de ser elogiada, gosta de ser afanada, gosta de ser cortejada, mas não está preparada para receber críticas. É óbvio que existem críticas maliciosas, existem críticas maldosas, mas um bom ministério, uma boa caminhada cristã precisa de observações e considerações. Uma pessoa que não está preparada para receber críticas e instruções, ela está fadada ao fracasso, à derrota. E observa que nas cartas dirigidas a estas igrejas, Deus faz elogios, mas Ele também faz críticas. Muitas vezes um casamento fracassa porque a pessoa não está preparada para ouvir críticas. Lembra de Nabal, quando a Bíblia diz que ele quase levou a sua família à destruição? Porque a Bíblia diz que Nabal não ouvia ninguém. Era uma pessoa que achava que era dono da verdade e que era perfeito e que não aceitava considerações nem críticas. Quantas famílias destruídas, negócios destruídos, carreiras destruídas, porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir críticas. E a Bíblia diz que Deus faz uma crítica muito severa à igreja de Sardes. E qual era a crítica? A crítica é que esta igreja era uma igreja que estava morta. A Bíblia diz, no versículo de número 2, no versículo de número 1, eu sei as tuas obras, que tens nomes que vives, mas estás morto. Essa foi uma crítica dura que Deus faz à igreja de Sardes, uma igreja que estava morta. O interessante é que o texto começa falando a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Muitas pessoas me perguntam o que significa os 7 Espíritos de Deus. Aqui a expressão 7 Espíritos de Deus e também usa a expressão 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus, temos que entender que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Em diversas vezes na Bíblia, a Bíblia usa esse número 7. Por exemplo, a Bíblia fala dos 7 castiçais,
A Bíblia fala que Josué deu 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. A Bíblia fala que Naamã teve que dar 7 mergulhos no rio Jordão. Então o número 7 é um número muito frequente na Bíblia. O número 7 fala de plenitude, fala de perfeição. E aqui a Bíblia fala dos 7 espíritos. Os 7 espíritos se refere à plenitude do Espírito Santo. A maneira plena que o Espírito Santo age. Nós não podemos ser igreja sem a presença plena do Espírito Santo. Infelizmente hoje nós estamos vivendo dias que as pessoas estão preocupadas em estratégias, estão preocupadas em fazer planos. Isso é muito importante. É muito importante ter um bom seminário, é muito importante ensinar teologia, é muito importante pregar uma exposição teológica de conhecimento. São coisas importantes para a igreja. É importante ter pessoas intelectuais, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a igreja estar sobre a influência. A igreja está sobre o domínio, sobre a condução do Espírito Santo. Porque o próprio Senhor Jesus não ousou exercer o ministério dele sem o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse assim, olha, porque o Espírito Santo do Senhor é sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Jesus dependeu do Espírito Santo para pregar. Jesus dependeu do Espírito Santo para exercer o ministério. Jesus dependeu do Espírito Santo até mesmo para ressuscitar dos mortos. Então, uma igreja jamais será uma igreja de sucesso, plena, sem a presença da plenitude do Espírito Santo. E a Bíblia também fala das 7 estrelas. E o que são as 7 estrelas? A resposta está na própria Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo 20, diz assim, olha, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, ou seja, as 7 estrelas são os ministros que são designados a proclamar a palavra de Deus. São os ministros que foram designados para anunciar o Evangelho de Deus a estas igrejas. A Bíblia fala de uma das coisas mais importantes que a igreja precisa estar atento no presente tempo. A Bíblia diz assim, olha, no versículo 1, eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas estás morto. Olha só que coisa interessante, amados. Essa igreja, ela vivia de reputação. Uma das coisas mais tristes que pode ter numa igreja é uma igreja que tem fama, mas que na verdade Deus sabe que não é nada daquilo que aparenta. Uma das piores coisas que pode acontecer com a vida de uma pessoa é essa pessoa viver de aparência. É mostrar uma coisa que não é. A Bíblia diz que essa igreja vivia de aparência. Ela vivia de reputação. A Bíblia diz que ela tinha nome que vives, mas ela estava morta. Quantas pessoas e quantas igrejas no Brasil estão vivendo de aparências? Às vezes você olha para uma igreja, né? Ela é famosa, tem programa de televisão, tem programa de rádio, às vezes tem uma vasta gama de números, e muitas vezes essa igreja não é nada do que aparenta.
O texto diz: eu conheço as tuas obras. Muitas vezes nós queremos mostrar para as pessoas aquilo que na verdade nós não somos. Quantos casamentos estão vivendo de aparência? Quantas pessoas representando dentro da igreja aquilo que não são? A maior fidelidade, a maior marca que nós temos é justamente quando estamos fazendo algo que ninguém está olhando. É quando nós estamos nos bastidores é que mostramos que nós somos. Não dentro de 2 horas de culto ou na hora que estamos pregando, mas na hora em que estamos convivendo com os nossos familiares, na hora em que nós nos relacionamos com os nossos próximos, na hora em que nós estamos trabalhando, na hora em que nós estamos lidando na sociedade, na hora que estamos conduzindo o nosso carro no trânsito, na maneira com que lidamos com os problemas, na maneira com que agimos quando nós não estamos diante dos bastidores. Então é nessa hora que nós mostramos o nosso caráter. Não pode haver um abismo entre aquilo que pregamos e entre aquilo que nós vivemos. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparências. E é triste quando você olha para uma igreja e você olha apenas ela pela casca. Mas é justamente no miolo, no comportamento, na maneira com que essa igreja lida com a palavra, na maneira com que essa igreja lida com o seu próximo, na maneira com que ela exerce o seu papel de porta-voz do evangelho, da igreja, da comunhão, da adoração a Deus. E a igreja de Sardes era uma igreja que havia sido condenada por Deus, havia sido reprovada por Deus, porque ela tinha fama de que estava viva, mas Deus conhecia o íntimo da igreja e diz assim: porque tu estás morta, porque tu estás morta. Quantas pessoas no mundo, quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão vivendo meramente de formalidades e de aparências. Uma outra coisa tremenda, né, que é uma analogia, a Bíblia diz para a igreja de Sardes: lembra-te, pois, donde tens recebido, aliás, e ouvido, e guarda, e arrependa-te. E aqui o texto diz também, no versículo 2, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E o texto diz assim: olha, lembra-te, pois, de onde tem recebido e ouvido, e guarda-te, arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora, sobre a ti virei. Olha só que coisa interessante, amados. O Senhor diz: ser vigilante no versículo 2. E no versículo 3, na parte B, diz: se não vigiares, eu virei a ti como ladrão. Por que será que o Senhor usa essa expressão? Existe, na verdade, uma analogia muito profunda quando o Senhor Jesus, quando Deus direciona esta palavra à igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja, aliás, a cidade de Sardes era uma cidade muito conhecida por uma situação que houve alguns séculos atrás, em que essa carta foi dirigida à igreja de Sardes. A igreja estava localizada na cidade de Sardes. E aconteceu um fato histórico na cidade de Sardes que se tornou até uma piada. Se tornou até uma piada, e até hoje, olha só quantos anos se passaram. Se passaram mais de 2000 anos e até hoje nós conhecemos essa piada que aconteceu na cidade de Sardes por causa de uma situação de imprudência e falta de vigilância.
aproximadamente 547 anos antes de Cristo, a cidade de Sardes era a capital da Lídia. A Lídia era um povo que havia por anos dominado toda essa região. Toda essa região da Ásia Menor era dominada por um povo chamado Lídia. E os lídios tinham como a sua capital a cidade de Sardes. E esse rei, nessa época, ele se chamava Croesus, que também era conhecido como rei Midas. Até hoje pessoas, né, que têm riquezas associam e chamam isso do rei Midas, porque é associado a esse rei chamado Croesus. E por que esse rei chamado rei Midas é associado a riquezas? Porque ele mandou construir um palácio e toda a riqueza conquistada no seu reinado, ele depositava nesse castelo. E até pessoas vinham trazer tesouros para serem guardados neste lugar. Então, este lugar ficou famoso pela capacidade de ajuntar ouro. Ficou conhecido como a capital da Lídia, aonde se possuía maior número de riquezas e tesouros guardados da Ásia Menor. Então, aconteceu um fato inusitado. Um rei Ciro, que era o rei persa, ele tentou sitiar essa cidade. Mas ele teve muita dificuldade, por quê? Porque justamente Sardes foi construído sobre uma fortaleza militar. Era uma montanha intransponível e eles eram orgulhosos por essa força militar, por ter sido construída sobre uma fortaleza militar, sobre montanhas inacessíveis. Isso era motivo de orgulho em Sardes. Mas aí sabe o que aconteceu? O rei Ciro lá embaixo cercou a cidade de Sardes com o seu exército, não sabia como invadir, mas um soldado na noite deixou cair o seu capacete. O capacete rolou precipício abaixo, e então aquele soldado, ele saiu para buscar o capacete. Viu, pastor Valcinei? Ele saiu para buscar o capacete, mas ele foi por um caminho estratégico. Só que ele não percebeu que o general lá do rei da Síria havia percebido na hora que ele desceu, porque eles escutaram o estrondo do capacete, eles ficaram observando e o soldado desceu por um caminho estratégico. Então ali eles marcaram aquele caminho estratégico. Então aí o rei, né, o rei Ciro da Pérsia pensa, bom, agora nós temos uma oportunidade de invadir essa fortaleza intransponível. E então ali o rei persa invadiu a cidade de Sardes, matou o rei Croesus e subjugou o seu reinado e roubou toda e se apossou de toda a sua riqueza. O interessante que se passaram aproximadamente 300 anos e esse fato se repetiu com um rei chamado rei Antíoco, que era o rei da Síria, no ano 214 a.C. Esse fato se repetiu, só que agora foi numa noite. Eles estavam dormindo, os soldados estavam dormindo, ou seja, estavam desatentos, e então o rei Antíoco aproveitou essa oportunidade para invadir e subjugar o reinado dos lídios em Sardes pela segunda vez. Isso se tornou motivo de piada. Por quê? Porque a cidade foi derrotada por falta de prudência. E agora o Senhor Deus usa essa analogia e escreve para a igreja de Sardes, olha, vigia, vigia, lembra-te, pois, do que tem recebido, porque se não vigiardes, virei sobre ti como ladrão,
e não saberás a que hora sobre ti virei. Irmãos, temos que estar vigilantes. O diabo não dorme. Sabe o que estava acontecendo com a igreja de Sardes? A igreja de Sardes era uma igreja. Pode analisar aqui na carta que você não vai ver nenhuma menção de Satanás. Você não vai ver isso. Nenhuma menção da sinagoga de Satanás. Não vai ver. Porque lá na igreja de Esmirna, no capítulo 2, do versículo 10, fala que ali havia uma sinagoga de Satanás. Na igreja de Pérgamo, lá, no Apocalipse capítulo 2, versículo 12, fala que havia o trono de Satanás. Na igreja de Tiatira, no capítulo 2, no versículo 24, fala que havia ali as profundezas de Satanás. Na igreja de Filadélfia, no capítulo 3, no versículo 9, fala que havia ali a sinagoga de Satanás. Mas na igreja de Sardes não há nenhuma menção. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo não está preocupado com a igreja morta. As outras igrejas, por mais que estavam enfrentando problemas, como por exemplo, a igreja de Éfeso estava ali combatendo pela fé. A igreja de Esmirna estava atravessando por perseguição. A igreja de Pérgamo estava atravessando ali uma opressão. E a igreja de Tiatira tinha ali os sindicatos pagãos, né? Havia ali sindicatos comerciais ligados ao paganismo. Mas a igreja de Sardes não tinha nada disso. Mas por que isso, pastor? Porque a igreja estava morta. O diabo não precisa colocar uma sinagoga numa região onde a igreja está morta. O diabo não se preocupa com quem está morto. Se você está enfrentando perseguição, lutas, provações, é porque você está vivo e o diabo quer acabar com você. Mas o diabo não está nem aí para uma igreja que está morta, que apresenta louvores mortos, adoração morta, pregações vazias, reuniões secas. O diabo não está nem aí com uma igreja que não faz a diferença. Nós estamos vivendo num momento em que a igreja está constantemente sendo assediada aos movimentos progressistas que tentam dizer que nada é pecado, que nós temos que aderir à igreja a movimentos, leis e práticas que vão a cada dia entrando dentro das igrejas e as pessoas vão dizendo isso é normal, isso não é pecado, isso não tem nada a ver. Nós estamos aí vendo quantos profetas, falsos pregadores que estão dizendo que tudo pode, que nada mais é pecado, que nada mais é errado, que pode fazer tudo, e a cada dia as igrejas vão abrindo concessões, e aquilo que não era pecado, aquilo que era pecado hoje já não é mais pecado. Os jovens podem se prostituir e ter relações sexuais antes do casamento. Homens podem trair suas esposas. Pessoas podem banalizar a relação conjugal. Tudo isso vem acontecendo nos dias de hoje. O que estava acontecendo? Que a igreja de Sardes estava amortecida. Era porque havia ali um templo a Ártemis. Então, muitas pessoas eram conduzidas a esse templo. E ali, a igreja havia colocado capelas nas entradas e nas saídas desse templo. Ou seja, as pessoas estavam sendo convidadas a participar de cortesias pagãs e no outro dia estar adorando lá na igreja de Sardes. Uma das coisas que Deus não pode aceitar é o sincretismo. É a mistura. Porque a mistura é justamente ao contrário da santidade. Porque a santidade é a separação. Enquanto que a mistura é o oposto daquilo que é separado. A palavra santidade, do grego hagios,
que significa separado. O Senhor nos chamou para santificação. E por isso a igreja de Sardes era uma igreja que não tinha, o diabo não estava dando muita atenção para eles, porque essa igreja estava morta. Por causa de alianças pagãs. Por causa de pessoas que estavam cultuando Artemis. Por causa de pessoas que estavam se engendrando ali a veneração de Apolo, porque também havia ali um lugar, um espaço, onde as pessoas iam cultuar Apolo, que era o deus da beleza, o deus da vaidade. Deus não pode tolerar estas coisas. Deus não pode aceitar isso. E então, o Senhor dá aqui a estratégia para que essa igreja pudesse vencer. E qual seria a estratégia? Está no versículo de número 3. A palavra de Deus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido. Veja que essa igreja, o problema dela não é o que ela não sabe. O problema dela não é que ela não sabia o que fazer. O problema dessa igreja não é que eles eram ignorantes, que eles não tinham ideia do segredo da vitória. O problema da igreja não era esse. O problema da igreja é que eles haviam caído no esquecimento. E por isso que o Senhor resgata: lembra-te, lembra-te. Muitas vezes você está numa situação de tanto embaraço, em que os teus olhos estão turvados, e que você esqueceu daqueles momentos em que o Senhor marcou a sua vida, aqueles momentos que você foi visitado pelo poder de Deus, aqueles momentos onde você era batizado com o Espírito Santo e você falava em línguas, você era usado pelo Senhor, você visitava os hospitais, você pregava nas praças públicas, você era uma pessoa humilde, você era uma pessoa que tinha sensibilidade espiritual, você era um instrumento do Senhor, mas agora tudo isso ficou para trás e você se esqueceu. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando estava no profundo engodo do engano, do pecado, em que ele havia desperdiçado toda a sua herança, toda a sua fazenda, ao ponto de se alimentar da comida que os porcos se alimentavam, ele havia esquecido de quão bom era a casa do pai. E a Bíblia diz que ele se lembrou. Ele se recordou de como era bom a casa do pai. E ele disse: olha, levantar-me-ei, porque quantos jornaleiros de meu pai tinham pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. A memória dele foi aguçada. Então ele trouxe a lembrança de como era bom. E a Bíblia diz que ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. É isso que o Senhor está falando para a igreja de Sardes: lembra-te. Hoje é isso que nós estamos te anunciando aqui: lembra-te. Lembra-te, pois, de onde caíste. E a segunda coisa é: guarda-o. O texto diz assim: olha, lembra-te do que tens ouvido e guarda-o. A palavra de Deus não é algo que é só para ser pregada. A palavra de Deus não é algo só para ser ensinada. Não importa o tamanho do seu intelecto, não importa o tamanho dos versículos que você tem guardado na sua mente, mas se você não guarda, se isso não entra na sua vida e não é prática da sua vida, o que adianta? O que adianta? Então o Senhor chama a igreja de Sardes: lembra-te e guarda. Lembra-te e guarda, guarda. O Senhor Deus havia orientado a Josué: Josué, não aparta a tua boca do livro, deste livro, mas tão somente guarda tudo isso que eu estou te ensinando, e como ensinei a Moisés. O Senhor havia falado para Josué que o segredo da vitória, o segredo da aliança com Deus, estava em justamente ele guardar. Guardar. É isso que o Senhor está dizendo para as igrejas de hoje.
É isso que o Senhor está dizendo para você. Guarda. Guarda a palavra de Deus no seu coração. E por último, o Senhor fala para a igreja para se arrepender. Se arrependa. Observa que não era toda a igreja que havia se corrompido. A Bíblia fala, no versículo 4, que havia algumas pessoas, poucas que não se contaminaram as suas vestes, e que andaram em branco, porque eram dignas disso. O Senhor estava contando com essas poucas pessoas para ser instrumento de Deus, para reavivar aquelas outras que estavam mortas. Coisa linda, extraordinária. O Senhor conta com as luzes que não se apagam dentro da igreja, as suas lamparinas. Aqueles servos prudentes que estavam vigilantes, prudentemente produzindo e trabalhando, mesmo quando o Senhor não estava presente. Mas o servo imprudente, o servo louco, ele estava dizendo, o Senhor tarde virá. E a Bíblia diz que a estes o Senhor vem como ladrão. São pegos e são surpreendidos de surpresa. Mas Deus conta com aqueles que ainda não se contaminaram, que as suas vestes estão brancas. Deus conta com esses para ser porta-voz de avivamento, para que você ajude aquele seu irmão que está caído, para que você seja uma tocha viva, para trazer a palavra de Deus, a mensagem de Deus de reavivamento, uma mensagem impactante. E é isso que Deus quer fazer com as igrejas brasileiras, é isso que Deus quer fazer com a sua vida nesta noite. E a Bíblia diz assim, e ao que vencer, no versículo 5, será vestido de vestes brancas, de maneira que de nenhum momento eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo, que essa mensagem possa ficar guardada na tábua do seu coração. E vamos permanecer fiéis ao Senhor, sóbrios, vigilantes, para que naquele grande dia possamos receber a nossa coroa, que possamos receber o nosso galardão e, mais importante, a nossa salvação. A Bíblia diz que os nomes daqueles que permanecerem fiéis não serão riscados do livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Estamos entrando agora na parte final desse programa. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse programa, mesmo que não tenha ninguém que tenha assistido agora, mas o programa está gravado. Eu sei que tem muita gente que está esperando um momento propício para poder assistir. Ajude esse programa a alcançar o maior número de gente. Compartilhe nas suas redes sociais. Entra lá no site, no programa, no Instagram da Rádio ADMC. Compartilhe o programa lá. Ajude as pessoas a ouvir essa importante mensagem para a igreja de hoje. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém?